Espera aí, gravando. Vamos lá. E aí, pessoal? Vou fazer uma questão aqui a pedido de um aluno. Não sei que foi no grupo do WhatsApp, um grupo do Facebook, e pediram foi essa questão para mim fazer, tá certo? Ok? Então vamos lá. Um objeto repousa durante 10 minutos sobre uma superfície, tá certo? De uma placa aquecida. Havendo um fluxo de 100 joules por segundo entre ela e a placa, qual é a quantidade de calor total transmitido de um corpo para outro? Ou seja, a gente, uma questão dessa, a gente tem que ver primeiro qual que é a situação. Olha só como é que é aqui. Eu tenho aqui, ó, uma placa. Deixa eu tentar desenhar aqui uma placa, tá? Essa plaquinha aqui, ó. Vamos lá, tentar desenhar uma placa. Tá meio feia, mas é uma placa, certo? Uma placa. E nessa placa aqui, tá? A gente tem, tá? Essa aqui é uma placa aqui. E aqui em cima, olha só, vamos acompanhar o raciocínio. Eu tenho um objeto, tá? E o que a questão está dizendo? Que esse objeto aqui vai passar 10 minutos aqui, tá? E o fluxo é de 100 joules por segundo. Olha só, quando vocês virem uma questão dessa, a primeira coisa que a gente tem que tentar imaginar é o seguinte: é a segunda lei, tá certo? Segunda lei da termodinâmica. Tá certo? Segunda lei da termodinâmica, tá? Segunda lei da termodinâmica. E aí, eu vou ter que explicar para vocês como que é a segunda lei da termodinâmica. Olha só. A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: eu tenho um corpo aqui, ó, e outro aqui. Tá certo? Esse primeiro corpo aqui eu vou colocar que ele está em uma temperatura de 100 graus Celsius. E esse outro aqui vou colocar que ele está em uma temperatura de 20 graus Celsius. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, a temperatura vai sempre fluir do mais quente para o mais frio. Poxa, então ó, aqui está acontecendo a teoria da segunda lei da termodinâmica. Por que eu sei disso? Simples, porque está falando que o fluxo é de quanto? É de 10 joules por segundo. Então, se tem fluxo de calor, significa que um corpo está mais quente e o outro está mais frio, tá certo? Ou seja, fisicamente, um está ganhando energia e o outro está perdendo energia, tá certo? Não sei qual dos dois, porque a questão não me traz isso, mas isso dá para a gente deduzir. A pergunta é: professor, eu poderia resolver essa questão sem ter o conhecimento da segunda lei da termodinâmica? Poderia, mas eu quero que você tenha noção que isso aqui, para as demais questões envolvendo temperatura e joules, sempre a gente tem que saber a lei zero da termodinâmica, a primeira lei e a segunda lei. E a mais importante de toda, eu acho assim, para o livro de questões, é a segunda lei. Tá ok? Então vamos lá resolver essa questão. Vamos lá. Então ele diz o seguinte: que o fluxo é de 100 joules por segundo. Então o fluxo é de 100 joules por segundo, ou seja, a cada segundo um corpo desse ganha 100 joules. E esse corpo aqui, ele diz que ele ficou aqui, a questão está dizendo 10 minutos. Então ele ficou ganhando ou recebendo energia durante 10 minutos, tá certo? Ora, então se é 10 minutos, se aqui a cada um segundo eu ganho 100 joules, então a primeira coisa que eu vou saber, tentar calcular quantos segundos tem 10 minutos. Então para isso eu multiplicar por 60. Por que, professor, por 60? Porque um minuto tem 60 segundos. Então, ó, 0, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 6. Então, 10 minutos tem 600 segundos. Tá aí. Então, agora, o que a gente vai fazer agora, né?
Vamos ver agora, olha só, o que é que a gente pode fazer com essa alternativa, certo? Então, ó, agora eu vou pegar o que? Eu sei que a cada segundo, né? A cada segundo eu tenho, eu vou, a cada segundo eu vou ganhar 100 Joule. Então simplesmente eu posso multiplicar um pelo outro ou fazer uma regra de 3. Vou simplesmente multiplicar 600 vezes 600 segundos, tá? Porque que equivale a 10 minutos. Então se eu multiplicar isso aqui, como é que eu faço essa multiplicação, né? 6. Eu sempre, quando eu vou multiplicar, eu peço para os alunos fazer isso, colocar o zero para cá para não estar multiplicando o zero. Então 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 6. E os dois zeros, repito aqui. Ó. Então, cheguei ao resultado. 600 joules. Vai ganhar ou perder de energia. Isso aí é uma resposta, né? Mas o aluno não mandou as alternativas. Pode ter lá também em quilojoule. Como é que eu transformo isso aqui em quilojoule? Só é dividir isso aqui por 1000. Então, ó, corta os 3 zero em cima com 3 zero embaixo, sobra o que? 60, o que? 60 kJ. É uma resposta. Também pode estar essa resposta lá ou essa aqui, tá certo? Então aí resolvendo a questão, pode estar também em notação científica, né? Pulando 1, 2, 3, transformando em notação científica. Então tá aí. Mas fisicamente é a mesma coisa, né? 600 joules por segundo ou 60 kJ por segundo, a quantidade de calor que foi transmitido, tá certo? Que foi transmitido entre os dois corpos. Ok? Até mais, pessoal. Obrigado. Uma questão bastante fácil, né?